A história, ela raramente chega pra gente inteira, sabe? Na verdade, ela vem em pedaços, em fragmentos, como se fosse um quebra-cabeça gigante espalhado pelo tempo. Hoje, o que a gente vai fazer é exatamente isso: tentar montar um desses quebra-cabeças numa viagem por uma Rússia de impérios que já caíram e de memórias que foram literalmente soterrados. E essa é a pergunta que vai guiar a gente. Como é que se reconstrói uma história a partir do que sobrou dela, das suas ruínas? É um desafio, claro, mas cada pedacinho que a gente encontra nos deixa um pouco mais perto de ver a imagem toda. Vamos começar essa busca. Para entender o que eu quero dizer, imagina só essa cena. Em Novgorod, uma igreja do século XIV, a Igreja da Transfiguração, virou um monte de entulho na Segunda Guerra. 20 anos depois, no meio daquela destruição toda, alguém encontra milhares de pedacinhos coloridos, os restos dos afrescos que cobriam as paredes. Essa imagem, de uma beleza que foi completamente estilhaçada, é a metáfora perfeita para a nossa jornada. Então, vamos lá. A primeira peça do nosso quebra-cabeça. A imagem de um poder que parecia impossível de derrubar. A Rússia Imperial. E o grande símbolo disso tudo era a sua capital, São Petersburgo. São Petersburgo não foi construída para ser aconchegante. Ela foi feita para impressionar, para oprimir. O próprio Dostoiévski descreveu a cidade como um lugar de dias cinzentos, nublados, cheios de lama. A arquitetura, com aquela imponência e nobreza crescentes, era uma declaração de poder absoluto. Foi um lugar projetado para fazer qualquer um se sentir pequeno e insignificante. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente a mentalidade da elite da época. Além de Petersburgo, não existe mais nada. Para eles, o mundo começava e terminava ali. Era uma visão de história única, sabe? Monolítica. Não tinha espaço para mais nada. E aí a gente chega num ponto muito interessante, numa contradição, na verdade. Se esse poder todo era tão absoluto, tão físico, tão imponente, como é que ele desmoronou? E tão rápido. Como é que os bolcheviques conseguiram tomar uma fortaleza dessas? A resposta não foi uma grande batalha com o exército se enfrentando. Foi algo muito mais moderno. A técnica do golpe de Estado. Não foram multidões nas ruas. Foram pequenos grupos muito bem treinados que tomaram os pontos vitais da cidade. Comunicações, transporte, energia, com uma precisão cirúrgica. Aquela fachada toda de poder, no fundo, era bem vulnerável. A invencibilidade era só uma ilusão. Só que essa fachada de poder imperial não era a única história possível. Para a gente encontrar a próxima peça do quebra-cabeça, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. A gente precisa desenterrar um outro pedaço do passado russo, uma versão da história que foi, de propósito, esquecida. Muito antes de Moscou, antes de São Petersburgo, existia Novgorod, uma cidade-estado tão importante na Idade Média que era comparada a Florença, a Amsterdã. Esse é um pedaço fundamental da história russa, um caminho que não foi seguido. E o contraste entre os dois caminhos era gritante. De um lado, você tinha Novgorod, uma república com um pé na democracia, aberto ao comércio com a Europa. Do outro, Moscou, um poder autocrático, fechado, expansionista. A Rússia estava literalmente numa encruzilhada. Dois futuros completamente diferentes eram possíveis. E esse foi o ano em que tudo mudou. 1478. Ivan III de Moscou derrota Novgorod. E para deixar o recado bem claro, ele faz uma coisa muito simbólica. Manda tirar todos os sinos da cidade. Foi o fim. O fim da independência. Aquele futuro alternativo, ele foi simplesmente engolido e silenciado pela história do império. Mas a gente sabe que a história não é feita só de impérios e repúblicas, né? Agora a gente vai mudar o foco. Vamos olhar para os fragmentos mais intensos, mais poderosos de todos. As vidas de pessoas de carne e osso. Essa frase é de uma mulher chamada Anna Andreevna. Uma frase chocante, que mostra o custo físico que a história pode ter numa única pessoa. A vida dela foi marcada pela dor, e as mãos dela contavam essa história. A Ana passou a vida inteira no trabalho forçado. As mãos dela eram a prova viva de uma vida de sofrimento brutal. Mas, mesmo no meio daquela escuridão toda, ela encontrou uma pequena luz, uma satisfação íntima que poder nenhum no mundo podia tirar dela. E aqui está o ato final de desafio dela. O sistema podia controlar o corpo, o trabalho, podia até forçar ela a adotar uma identidade política para sobreviver,
se dizer stalinista, mas nunca conseguiu tocar a alma dela. A essência de quem ela era, lá no fundo, continuou livre, inquebrável. E aqui, um outro fragmento humano, dessa vez não de uma catástrofe política, mas de uma catástrofe tecnológica. Esse menino, pálido, com um olhar triste, ele é o rosto de uma geração inteira marcada por um desastre invisível. Um legado tóxico que continua, até hoje, moldando vidas. E agora, chegando no fim da nossa jornada, a gente volta ao ponto de partida. Vamos pegar todos esses fragmentos, os impérios, as repúblicas, as vidas, e voltar à nossa metáfora dos afrescos destruídos. A tarefa de juntar os pedacinhos dos afrescos de Novgorod é monumental. Imagina só, peneirar 300 metros cúbicos de entulho. É um trabalho de uma paciência infinita, guiado não por um mapa, mas pela memória frágil de quem viu a obra inteira um dia. E esse é exatamente o trabalho de quem tenta entender o passado, juntar os cacos, na esperança de conseguir formar uma imagem coerente de novo. E essa reconstrução da história se conecta com algo muito mais pessoal. Essa jornada toda pelos fragmentos da história russa termina com uma frase bem simples: voltei à casa da minha infância. No fim das contas, entender o passado de todos nós é também uma forma de entender a nossa própria origem. É uma forma de voltar para casa. E é com essa pergunta que a gente fica. Porque e se o objetivo não for encontrar uma versão final, definitiva do passado? E se a história for exatamente isso? Um processo contínuo, um processo que nunca acaba, de encontrar os fragmentos, olhar para eles e tentar ver como eles se encaixam, mesmo sabendo que a imagem completa a gente talvez nunca vai ter.